Olá, boa noite. O número de idosos cresceu 18% nos últimos 5 anos. É o que diz o IBGE. São mais de 30 milhões de pessoas na terceira idade no Brasil. A gente vai dialogar sobre envelhecimento e qualidade de vida a partir de agora no Jornal da UFO. Um projeto de uma ex-aluna da UFO, que envolve tecnologia e saúde, pode otimizar o trabalho de cuidadores de idosos. Veja mais na reportagem. Muitos idosos precisam de cuidados que vão além das consultas médicas. Para isso, contam com familiares ou cuidadores especializados. Para auxiliar nessa tarefa, foi criado um aplicativo que organiza as informações sobre problemas de saúde, dieta e procedimentos médicos da pessoa idosa. O SOS Cuidador, projeto que a professora de Educação Física Andressa Bello desenvolveu no mestrado, foi concluído em agosto deste ano, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFO, na linha de pesquisa em Engenharia Biomédica. A ideia surgiu de uma experiência familiar. Veio a partir de uma demanda pessoal, de adoecimento de uma avó minha, avó paterna. Ela teve câncer de pulmão. E ela precisava realizar um procedimento de retirada de líquido do pulmão em casa. Em um momento de crise, os familiares não conseguiram realizar esse procedimento. Sempre que nós íamos revezar como cuidador dela, nós tínhamos dúvidas em relação aos procedimentos, em relação à alimentação, que era bem restrita, aos medicamentos. Então, a gente sempre tinha que ligar para minha tia, que mantinha o contato diário com ela. Andressa e o orientador dela, professor Adriano de Oliveira, explicam que o aplicativo pode solucionar questões práticas do dia a dia e ser útil em diferentes contextos. Armazenar as informações essenciais para o cuidado do paciente, compartilhar essas informações entre os familiares, amigos, cuidadores, facilitar os cuidados diários. É um aplicativo que atende às demandas que ela tinha naquele momento, que era fornecer conhecimento para os cuidadores, para os familiares, para que eles pudessem prestar um atendimento melhor ali, no caso, para a avó dela. Mas o aplicativo ele ficou tão interessante que hoje eu vejo ele como um aplicativo de propósito geral, que pode ser utilizado em diversos outros contextos. O funcionamento do aplicativo é simples e intuitivo. Após baixá-lo no celular, o cuidador se cadastra e coloca as informações pessoais, como nome, CPF e telefone. Depois, preenche os dados do paciente, o diagnóstico e a medicação, com os horários e observações. A próxima etapa ajuda o cuidador na hora de fazer algum procedimento, como aplicar a insulina, por exemplo. Aqui também é possível anexar algum vídeo da internet. O outro campo é o da alimentação, com informações sobre a dieta e restrições alimentares. Por último, há um espaço para colocar os contatos mais úteis, que incluem familiares ou até mesmo de um médico. No final, é só salvar todas as informações e acessar ou editar sempre que necessário. Nós fizemos um teste de usabilidade, durante a realização do mestrado, e nós tivemos resultados muito satisfatórios, em relação às pessoas que utilizaram. Foram 13 usuários de idades variadas, alguns com mais experiência desses cuidados de terceiros, cuidando diariamente ou semanalmente, e outros com menor experiência. Apenas um usuário não tinha nenhuma experiência nos cuidados. Zélia cuida da mãe doente e já testou o aplicativo. Ela é proprietária de uma loja e, em meio à rotina intensa, viu na nova ferramenta uma maneira de administrar melhor o tempo. Coisas que eu deixava para resolver no outro dia, passei a resolver no dia certo, que teria que acontecer. Como o medicamento tem que ser tomado, tem que ser começado a tomar hoje. Eu poderia resolver amanhã, chegar até a casa dela amanhã, mas não, na distância eu já uso o aplicativo e já resolvo esse início do medicamento. Até mesmo consulta, eu preciso estar levando ela na consulta, então eu tenho que estar organizando uma série de coisas para isso. A expectativa é que o aplicativo esteja disponível para a população em breve. Agora a gente está na fase de procurar como acontece o registro,
Acabou que durante a dissertação eu não tive essa pesquisa ainda, né? Nós estávamos mais focados no desenvolvimento da aplicação. Então, após o registro, a ideia é deixar gratuito, aberto para qualquer um fazer um download. Segundo o IBGE, em 2017, a população idosa já passava dos 30 milhões. Em 2012, pessoas com 60 anos ou mais somavam 25,4 milhões. Nos últimos 5 anos, o número de idosos cresceu 18%. As mulheres são maioria, 16,9 milhões, enquanto os homens representam 13,3 milhões. Para o coordenador do curso de Engenharia Biomédica, é importante que o aumento no número de idosos venha acompanhado de pesquisas que envolvam tecnologia e saúde. A gente vê que essa questão da população, do envelhecimento da população, ela é real, principalmente no nosso país. A demanda ela é gigantesca e a indústria ela não está alheia a isso, os pesquisadores também não. Há uma busca cada vez mais de tecnologias, não apenas para fazer o cuidado à saúde quando a pessoa já está ali doente, mas também para prover o bem-estar dela, porque você atuando ali na questão do bem-estar é muito melhor, né, mais simples do ponto de vista de tratamento, do que depois no futuro você ter que tratar o indivíduo. E para falar sobre qualidade de vida na terceira idade, nós convidamos o médico geriatra, Dr. Marcos Alvinair. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite. Obrigada pela presença no Jornal da UFO. Convidamos também a pesquisadora de envelhecimento, professora Genide Araújo. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, boa noite. Para a gente começar, antes da gente entrar na reportagem, no tema tecnologia, auxiliando aí os cuidadores de idosos, a gente precisa entender o que é qualidade de vida na terceira idade, o que ela inclui. Bom, a qualidade de vida precisa ser entendida e sentida por cada um de nós como sendo o seu bem-estar pleno. Então, se você tem uma boa saúde, se você tem um convívio social, se você emocionalmente está equilibrada e não se sentir bem, não sentir que tem esse pertencimento em si, de nada vai adiantar. A gente chamaria isso de bem-estar subjetivo. O que eu penso de mim, o que eu sinto de mim. Então, essa é a questão primordial. Qualidade de vida não é uma coisa fechada e dada para todos. Não é ter muitas coisas, mas garantir que com o que eu tenho, eu estou bem. E uma outra questão bastante discutida hoje é a felicidade. Você sentir bem, estar bem com o que tem e com o que você convive e ainda ser feliz. Essa é uma premissa básica hoje, a felicidade. O que você pensa sobre isso, doutor Marcos? Esse conceito de qualidade de vida, especialmente na terceira idade, né? Ele perpassa aí a saúde mental, vai além dela, como que você avalia? É um conjunto de valores e ela, normalmente chamada qualidade de vida no envelhecimento, tem uma relação direta à manutenção de independência, manutenção de autonomia, poder de decisão, que ultrapasse limites biológicos, cronológicos que estão em constante mudança, à medida em que nós temos, por tecnologia também, mas principalmente em função de movimentos de autoconhecimento, pessoas vivendo mais e buscando realizar objetivos de vida, sonhos, em idades tão avançadas como 90, 100 ou mais anos, o que até 30, 40 anos atrás era impensável. Na medida em que eu avanço no tempo e ainda mantenho a minha condição de ter as minhas decisões respeitadas, que eu ande com os meus pés, que eu pense com o meu cérebro, veja com os meus olhos, eu estarei investindo em qualidade de vida. Esse conceito de qualidade de vida, ele tem mudado, né, ao longo dos anos, né, Geni, como a gente estava conversando. Ele tem mudado para atender essa população que vive muito, inclusive, né? A contemporaneidade exige muito, né? O estresse diário, essa correria, essa cobrança. Se não é o externo que te cobra, você se cobra. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que produzir muito. Então, isso vem desgastando um pouco o ser humano.
Então, a qualidade de vida, em especial, a psicologia trabalha muito bem, a psicologia do envelhecimento, nessa perspectiva de fazer esse envelhecimento dessa população que, normalmente, quando a gente fala de velhice, a gente lembra de pessoas já envelhecidas, né? Não, o bom é que se pense nesse processo de envelhecimento mais jovem, porque quanto mais jovem você se prepara para isso. Daí uma grande questão a ser trabalhada ao longo da vida para chegar na velhice com competências, independência, competência de autonomia e você seguir até a sua finitude com qualidade de vida. A gente viu aí os dados que o Brasil está envelhecendo, como diz a Geni, a passos largos, né? É um dado positivo por conta da expectativa de vida, né, doutor Marcos? A que você atribui esse dado? O atendimento geriátrico tem passado por mudanças nesse contexto? Se nós considerarmos expectativa de vida, claro que em todos os países onde houve investimento em saneamento básico, educação, novos preceitos de qualidade de vida nas ações preventivas, como o controle das doenças degenerativas, principalmente hipertensão, distúrbios das gorduras no sangue, alguns cânceres. Houve, sem dúvida, um aumento da longevidade e essas pessoas que vivem mais, elas estão colhendo frutos principalmente de questões de tecnologia nova, de conhecimento sobre fisiopatologia de doenças degenerativas e a influência que as ações preventivas têm em ou atrasar o surgimento dessas patologias ou até, uma vez já existentes, usufruindo também de tecnologias curativas, um número maior de recursos que conseguem prolongar a vida. Isso pode ser medido, inclusive, pelo aumento de hospitais de nível universitário, universitais terciários, onde nós temos essa tecnologia à disposição de pessoas que muitas das vezes já estão doentes ou com o envelhecimento acometido por patologias que ou limitam o tempo de vida ou, inclusive, aceleram a própria dependência, a perda de autonomia. À medida em que todos esses avanços têm sido trazidos para a população e o que é importante é que nós tenhamos condições de acessibilidade a todas as pessoas, nós teremos não só o aumento da expectativa de vida, mas teremos pessoas vivendo mais e com preservação da autonomia e da independência. Por exemplo, se nós falássemos de um Brasil de 50 anos atrás, quem estivesse nascendo há 50 anos atrás teria uma sensação de êxito, de uma longevidade de sucesso, não falando de uma idade superior a 54, 55 anos. Hoje, o brasileiro que está nascendo no Sudeste, ele já pode pensar numa expectativa de vida que se aproxima da expectativa europeia, japonesa, da Escandinávia, norte-americana, canadense, que já ultrapassa para as mulheres os 76 anos e para os homens os 74. Puxando para a reportagem ainda, né, Geni? A gente viu ali a tecnologia aliada à saúde novamente, né? O projeto da Andressa, orientada pelo professor Adriano. Quando a gente fala de cuidador de idosos, quem deve ser esse cuidador? A gente precisa contextualizar um pouco. A América Latina, de uma forma geral, entrega ou propõe que os familiares sejam cuidados, os familiares mais idosos sejam cuidados pelos seus familiares mais jovens. Então, os filhos têm que cuidar dos pais. Essa é uma concepção da América Latina. E exige muito, se a família não cuida, se a família não abraça a causa daquele envelhecimento dos pais, dos avós, de uma forma geral, ela é punida, ela é criticada, ela é julgada, né? E isso a gente precisa ter muito claro, que bom que uma pessoa possa envelhecer no seu lar. Um idoso, ele tem características muito de pertencimento. Eu pertenço ao ambiente, eu pertenço a esse aroma da minha casa. Isso me faz parte e me faz sentir melhor. Todo
todos nós somos assim, mas com os idosos muito mais tenso essa relação. Você vê, então no hospital e fala assim, eu tô louca para ir embora, eu quero ir para minha casa, mesmo que a casa seja muito mais simples do que o tratamento que você está recebendo no hospital. E aí esse sentimento não pode ser dessa forma se você não tem condições de um tratamento adequado para cuidar. Então, o que precisa, sim, trabalhar bem e dialogar bastante é de que eu tenho competência para cuidar dos meus pais, que bom, e que eu tenha competência e tempo disponível para isso. Que bom que esse idoso possa estar em algum lugar que possa cuidar melhor do que eu, mas sem cobranças. Aquele lugar vai ser melhor para ele. Não quer dizer que ele esteja em casa com os familiares, que ele está sendo muito bem tratado. Existem casos no Conselho do Idoso, na própria Secretaria de Ação Social, de denúncias de idosos que são discriminados dentro do seu próprio ambiente. Então, quem deve cuidar? Quem tem competência e amor. É isso. Então, quem tem competência precisa deixar isso bem claro. Quem cuida de um idoso mais jovem é fácil, é ajudar a ir até o banheiro, é lembrar do remédio. Mas e um idoso muito idoso? Ele precisa de cuidados técnicos e a gente precisa ter preparo para isso. E eu falo isso com propriedade, porque nós cuidamos da nossa mãe até o último dia, eu e minha irmã. Ela faleceu com 92 anos. E os últimos dias foram muito traumáticos, porque ela exigiu coisas que nós não sabíamos fazer. Hoje nós vivemos uma transição, exatamente, né? Nós temos hoje uma mudança de prioridades, de recursos econômicos, ao mesmo tempo uma transição afetiva. Sim. Porque, na verdade, o nível de demandas aumenta gradativamente à medida que as pessoas envelhecem. E vivemos um contexto social, político, econômico, em que há uma diminuição de filhos disponíveis. O próprio cônjuge, em linhas gerais, a mulher, ela ainda traz, de uma forma cultural, uma forte tendência de propor ser cuidadora do seu esposo já demente ou com níveis mais altos de dependência, mas isso tem mudado. E na medida em que nós temos menos filhos e temos, inclusive, cônjuges que não se propõem a cuidar dos seus companheiros de vida toda, cresce a necessidade, a gente vê que isso é fato, dos cuidadores contratados, dos profissionais devidamente treinados para ocuparem os papéis que até então, tradicionalmente, eram dos filhos, dos netos e dos cônjuges. Essa transição acompanha aquilo que já aconteceu nos países envolvidos há algumas gerações antigas, uma vez que a própria relação de afeto de pais e filhos, né, foi modificando paulatinamente e houve, por assim dizer, uma cisão do cordão umbilical precocemente. Hoje a gente vê realmente filhos, netos, que já na adolescência saem de casa para estudar, para trabalhar, já fazem intercâmbio, já tem toda uma influência de um perfil de pensamento, né, que vigora lá fora há muitas décadas, e isso tem sido trazido para a América Latina, especificamente para o Brasil, e hoje a figura do cuidador contratado ela é muito bem aceita. Nós já temos, inclusive, instituições que já são melhor adaptadas, melhor geridas para absorver um contingente crescente, principalmente do idoso dependente, do idoso que necessita de cuidados mais complexos, principalmente alimentação por sondas, fisioterapia especializada, tratamentos no perfil do home care, né, do tratamento domiciliar, que hoje diminui inclusive a necessidade de hospitalização. É uma transformação que eu vejo com bons olhos, desde que não se perca exatamente o que a Geni falou, o rumo da competência com o afeto. O que se discute é o afeto, porque esse não pode ser pago. É integral, né? Um atendimento integrado, né? A gente precisa falar sobre isso. Exatamente. Já já a gente continua falando sobre esse assunto. Veja agora como fica o tempo amanhã.
A quarta-feira em Uberlândia deve continuar quente e seca. A máxima pode chegar aos 32 graus e a mínima fica em torno de 19. Em Monte Carmelo também faz calor. A máxima chega aos 33 e a mínima prevista é de 16 graus. E não deve chover na cidade amanhã. Mínima de 19 graus em Ituiutaba. A temperatura máxima é ainda mais alta que nas outras cidades, 36 graus. Em Patos de Minas também faz muito calor e não deve chover nesta quarta-feira. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Patrocínio, mínima de 14 e máxima de 32 graus. O tempo deve ficar ensolarado e sem chuva. Pois é, todo mundo deve ter sentido a baixa umidade do ar, né? Às 5 da tarde de hoje, a umidade estava em 16%, por isso é muito importante hidratar. O Jornal da UFO vai para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta e para você que busca vaga de emprego, tem oportunidade. Vamos conferir. Uma vaga para pizzaiolos, salário a combinar. A empresa exige experiência de 6 meses e ensino fundamental completo. Oportunidade para eletricista de manutenção industrial, salário de R$ 1.200. Também é preciso experiência na área e ainda ensino médio completo e CNHB. Uma vaga de açougueiro. O candidato precisa ter experiência de 6 meses e a remuneração é de R$ 1.800. O mercado oferece ainda vaga para contador. A empresa exige ensino médio completo e habilitação AB. O salário é de R$ 1.600. Para você que está buscando oportunidade na área de vendas, tem vaga. Remuneração de R$ 954 mais benefícios. É necessário ter experiência e a empresa exige também que o candidato tenha concluído o ensino médio. E ainda a oportunidade para vendedor pracista, salário de R$ 954. Entre os requisitos é preciso ter experiência e veículo correspondente à CNH A ou B. Essas e outras vagas você confere no Cine de Uberlândia, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 136, no centro. O horário de atendimento é de 8 da manhã às 5 da tarde. E nossa equipe de reportagem saiu pelas ruas de Uberlândia para saber se os idosos cuidam da saúde. Olha só. A primeira coisa que nós precisamos é planejar nossa terceira idade. A primeira coisa é planejar. A gente, quando já tem lá pelos 40, 50 anos, a gente tem que pensar o que vai ser a nossa vida aos 70, aos 80, né? Que a nossa expectativa de vida hoje é muito grande. Então a gente começa primeiro pela alimentação. Segundo, pelo exercício físico, que é extremamente necessário. Essas duas coisas fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. O terceiro é que a medicina preventiva hoje ela é extremamente eficiente. Se nós formos olhar o que a medicina preventiva tem, poucas pessoas precisam morrer de coração, de outras infecções, de tanta coisa que pode se prevenir com exames muito práticos e muito eficientes no dia de hoje. Então eu aconselho isso. Ter uma vida ativa. Eu tenho 73 anos, nunca parei de trabalhar e não pretendo parar de trabalhar. Normalmente eu qualquer coisa que eu faço, eu sinto, eu vou lá no ar, vou na medicina, aí faço caminhada, né? Faço hidroginástica. E ando por aí, todo dia eu estou aqui na praça. Aí no dia a dia a gente acompanha, né, o tratamento dela no médico, né, que a gente faz as consultas rotineiras, né, e mesmo assim o amor que a gente tem por ela, né, ela faz as atividades todo dia dela, ela mexe, ela levanta cedo, faz o cafezinho dela, né, faz o almoço. Então esses são os cuidados, assim, a gente procura estar sempre atento, né, questão da pressão, né, questão da diabetes, graças a Deus ela não tem, né, mas a gente fica sempre de olho. E a alimentação do dia a dia mesmo, né, que a gente sempre procura fazer a alimentação mais balanceada possível para ela. Pois é, como o primeiro entrevistado disse, medicina preventiva, Dr. Marcos, como é que é isso na geriatria? Seria a chamada slow medicine? É equivalente. A gente poderia fazer um paralelo sobre fast food e o slow food, né? Todos nós sabemos dos males absurdos do fast food,
que aumenta a pressão, aumenta as taxas de gordura, nos intoxica. E nessa proposta de slow medicine, seria nós voltarmos a um perfil que, na verdade, está nos primórdios da medicina, que é a abordagem do paciente de uma forma integral. E isso demanda tempo, o que, na verdade, hoje, na medicina moderna, principalmente a medicina feita nos países emergentes, onde existe muita pressão econômica, muita carestia, e o profissional médico acaba para sobreviver tendo que ter vários empregos, ele acaba, como todo bom brasileiro, sensível às necessidades de sobrevivência dele e da família, correndo para poder fazer volume. E, logicamente, a prestação de serviço que será feita para o indivíduo ou paciente que está à frente desse profissional, ela vai ser prejudicada. Hoje não se concebe, numa primeira entrevista médica, que nós tenhamos, principalmente na área geriátrica, um tempo menor do que 1 hora. Não se dá conta, né, de se poder conhecer como se precisa um paciente idoso, um paciente que geralmente traz várias queixas, na maioria das vezes usando uma polifarmácia, muitos medicamentos, com muita história para contar, que nós não tenhamos um tempo adequado para isso. Essa visão integral do indivíduo, ela favorece diagnósticos, o indivíduo é ouvido adequadamente, é examinado adequadamente, e ela permite, inclusive, um barateamento dos custos por parte de quem está usufruindo, que é a clientela. Nós temos um maior acerto diagnóstico e, logicamente, dentro do planejamento do que se influenciar, do que se modificar na saúde do paciente, eu não tenho nenhuma dúvida de que a prevenção, quanto mais cedo iniciada, melhor, ela traz realmente longevidade com sucesso num patamar bem superior à medicina curativa, que mesmo usufruindo de alta tecnologia, ela consegue prolongar a vida, não necessariamente com alta qualidade. Ou seja, por mais que nós tenhamos aí uma tecnologia de unidade de terapia intensiva, alta tecnologia para abordagem de pacientes que têm, por exemplo, obstrução de artérias, com acidentes vasculares encefálicos, infarto agudo do miocárdio, não necessariamente, depois que o indivíduo já tem esses eventos terminais, nós conseguiremos que ele tenha muita qualidade de vida. Ele pode até não falecer do evento agudo, mas dificilmente ele vai ter um tempo longo de felicidade. Isso já é algo bem definido. O exemplo maior aconteceu no Japão. Até pelo menos 10 anos atrás, nós tínhamos o Japão como o representante dos países de primeiro mundo com maior expectativa de vida. Isso não foi conseguido no Japão a partir de alta tecnologia, de hospitais terciários, tecnologias curativas, e sim no investimento governamental, desde a mulher grávida, né, no pré-natal, na primeira infância, na adolescência, na vida adulta jovem, em organização nutricional, estímulo ao combate ao sedentarismo e à obesidade, controle de doenças degenerativas e programas de acessibilidade a toda a população. A expectativa de vida, então, no Japão é bem superior, por exemplo, à norte-americana, que tem pesadamente investimentos bem superiores aos japoneses, mas basicamente em tecnologia curativa. Para a gente encerrar, que nosso tempo não é muito, e rendia bastante discussão, né, Geni? Mas dentro disso que o Dr. Marcos falou, essa medicina preventiva, prevenção, entra na questão de como se preparar para o envelhecimento, que começa bem antes de envelhecer, chegar na terceira idade, podemos dizer assim? Certamente. O que eu costumo dizer? Que isso que o Dr. Marcos acaba de comentar, que já de primórdios, né, em tempos passados, era um pouco isso, de ver o paciente de forma integral. E se ele não me ouve, quem sabe mais de mim, a princípio, sou eu. E ele precisa me ouvir e tirar das minhas falas, das minhas dissertações, da minha conversação sobre eu mesma, as conclusões médicas. Aí sim ele opina dentro da área de formação dele. Por isso é que eu acredito que essa perspectiva da slow medicine é uma filosofia, né? Uma filosofia de
profissional de vida que vai fazer com que as pessoas sejam melhores tratadas, melhores entendidas e nos repassar informações. E quando eu falo nos repassar, como uma cidadã comum. Passando informações adequadas, nós também podemos ser responsável pelo nosso próprio envelhecimento. Que seja aí 50%, depende de cada um de nós. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Muito obrigada, Dr. Marcos, pela presença aqui no Jornal da UFO. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Geni, professora Geni, muito obrigada pelas informações esclarecedoras. Sempre juntos. E amanhã a pauta do Jornal da UFO é Síndrome do Impostor. Já ouviu falar? Não perca que amanhã você vai saber tudo sobre o assunto. Uma boa noite para você. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição.